Olá, como vai? No meio de tantas guerras, rumores de guerras e avanços tecnológicos que vemos no mundo, o Senhor nos direciona o coração para um tema central: Israel. Neste mês, o ódio contra a nação e contra quem a apoia explodiu como nunca. Nas redes sociais, em podcasts e universidades, quem declara amor por Israel está sendo chamado de pedófilo, pago pelos judeus ou cúmplice de genocídio. O pregador tem recebido ameaças reais por simplesmente pregar o que a Bíblia diz sobre a nação. E ele não está sozinho. Essa fúria não é natural, é demoníaca. Satanás está trabalhando incansavelmente para associar Israel ao pior mal possível. O Irã lançou mais foguetes nos Emirados Árabes Unidos do que contra Israel, revelando sua escatologia xiita que busca o caos para trazer o Mahdi. Mesmo assim, o mundo parece obcecado apenas em condenar o povo judeu. Enquanto o mundo secular e até parte da igreja adota a teologia da substituição, dizendo que a igreja tomou o lugar de Israel, a palavra de Deus nos mostra algo muito diferente. Israel é um país minúsculo, menor que o estado de Sergipe, mas o mundo islâmico é gigantesco. E mesmo assim, o planeta inteiro se enfurece contra esse pequeno pedaço de terra. A ONU condena Israel mais do que todas as outras nações juntas. Por quê? Porque Israel é o relógio profético de Deus nos últimos dias. Vamos mergulhar juntos na palavra e entender o plano de Deus. Jerusalém é mencionada mais de 700 vezes na Bíblia e 0 vezes no Alcorão. Israel é o centro geográfico e profético de toda a Escritura. Curiosamente, não existe matéria chamada Israelologia na maioria dos seminários, e isso é um erro grave. Se entendermos errado o plano de Deus para Israel, toda a nossa visão da profecia vai ficar distorcida. Essa é uma das razões de tanta confusão hoje em dia. Enquanto o mundo grita contra Israel e parte da igreja adota a teologia da substituição, a Bíblia continua clara. Deus ainda tem um plano específico para a nação de Israel, que é o relógio de Deus nos últimos dias. O pregador defende a posição pré-tribulacionista e pré-milenista, mas deixa um recado importante. Podemos discordar de irmãos em Cristo sobre detalhes proféticos sem rotulá-los de hereges. Apoiar Israel não é doutrina essencial para a salvação, mas é profundamente bíblico. Por isso, para entendermos o que está acontecendo nos nossos dias, precisamos voltar à palavra com humildade. Vamos começar com Deuteronômio 30, um texto que muitos confundem com o que estamos vendo hoje. Deuteronômio 30, versos 1 a 10 é cristalino. Quando todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, e te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e te reunirá de todos os povos. O pregador explica com clareza. Israel foi disperso na diáspora, sim, mas a nação ainda não se converteu de todo o coração. A maioria dos judeus em Tel Aviv, Eilat e outras cidades é secular, ateia ou agnóstica. Portanto, a atual volta à terra não cumpre Deuteronômio 30. Essa confusão é o que alimenta a teologia da substituição. Deus prometeu um reagrupamento acompanhado de arrependimento nacional e bênçãos plenas. Isso ainda está no futuro. Mas então, o que vemos em 1948 e 1967? Precisamos olhar para outra profecia incrível, Ezequiel capítulo 4. Ezequiel 4 é uma das profecias mais impressionantes da Bíblia. O profeta deita 390 dias sobre o lado esquerdo pela iniquidade de Israel e 40 dias sobre o direito pela iniquidade de Judá, um dia por ano. Um total de 430 anos de dívida. Em Levítico 26, Deus avisa 4 vezes: se o povo não se arrepender, ele castigará 7 vezes mais. Aplicando isso aqui, temos 430 anos vezes 7, igual a 2.520 anos proféticos. Usando o calendário bíblico de 360 dias por ano, chegamos a exatos 907.200 dias. Jeremias já havia anunciado 70 anos de cativeiro babilônico por causa dos descansos sabáticos não observados. Restavam 360 anos de dívida. E é aqui que a matemática profética se torna absolutamente fascinante. Vamos ver para onde esses dias nos levam. Partindo da primeira leva de cativeiro em 605 a.C. e somando os 907.200 dias, chegamos exatamente a 14 de maio de 1948, o dia em que Israel declarou sua independência como nação moderna.
Usando a data da destruição completa de Jerusalém em 586 a.C., os mesmos dias nos levam a 7 de junho de 1967, o dia da Guerra dos 6 Dias, quando Israel reconquistou Jerusalém e o Monte do Templo. O que isso significa? A servidão das nações terminou. Esse termo bíblico se refere ao longo período em que Israel perdeu sua soberania política e ficou dominado por impérios estrangeiros, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e muitos outros, por centenas de anos. Depois de quase 1900 anos, Israel voltou a ser soberano. Isso não é coincidência histórica, é Deus assinando seu nome na profecia. Ezequiel 4 se cumpriu de forma literal e cronológica. Israel é novamente o relógio de Deus. Mas Jerusalém ainda guarda um detalhe importantíssimo. Lucas 21:24 é uma profecia impressionante. Jesus declarou: Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Em 7 de junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel reconquistou Jerusalém e o Monte do Templo de forma milagrosa. Os soldados choravam de emoção ao chegarem ao Muro das Lamentações. Porém, o general Moshe Dayan tomou uma decisão controversa. Devolveu o controle do Monte do Templo ao Waqf muçulmano. Até hoje, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa continuam sob domínio gentílico, exatamente como Jesus havia profetizado há quase 2000 anos. Paulo completa esse quadro em Romanos 11:25. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A palavra grega pleroma significa cheia total ou completude. Muitos entendem isso como o arrebatamento da igreja. Israel é o relógio de Deus. Jerusalém é o ponteiro dos segundos. E o Monte do Templo ainda aguarda o momento em que o Senhor Jesus voltará para reinar ali. A Bíblia não fala de um, mas de dois reagrupamentos distintos de Israel. O primeiro reagrupamento, que estamos presenciando desde 1948, é descrito em Ezequiel 36 e 37, a famosa visão do Vale dos Ossos Secos. Os ossos se juntam, surgem tendões, carne e pele, mas ainda não há sopro de vida espiritual. Ou seja, Israel voltou à terra na incredulidade, em grande parte secular e rebelde. Esse reagrupamento prepara a nação para o tempo de correção durante a tribulação. Já o segundo reagrupamento acontecerá em fé e arrependimento, depois da tribulação, quando o Senhor Jesus voltar, Mateus 24:31. É nesse momento que Deuteronômio 30 se cumpre plenamente, e como diz Romanos 11:26, todo Israel será salvo. Essa distinção é extremamente importante. Quem não entende que existem dois reagrupamentos acaba caindo na teologia da substituição, achando que Deus abandonou Israel. Mas a palavra é clara: a nação atual é o primeiro passo do plano de Deus, mesmo em sua rebeldia. 3 grandes mentiras circulam hoje contra Israel. Primeira: eles crucificaram Jesus, então não podem mais ser o povo escolhido. Resposta: todos nós o crucificamos pelos nossos pecados. Escolhido não significa automaticamente salvo. Segunda: olhem a pecaminosidade de Israel, como o grande festival LGBTQ no Mar Morto. Sim, Israel é pecadora como todas as nações. Apoiar o plano de Deus não significa aprovar cada decisão do governo. Terceira e mais perigosa: a acusação de genocídio em Gaza. Vamos olhar os fatos com honestidade na próxima cena. A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas invadiu Israel, matou mais de 1.300 civis, estuprou mulheres, decapitou bebês e sequestrou 240 reféns. O objetivo declarado de Israel nunca foi exterminar o povo palestino, mas destruir o Hamas e resgatar os reféns. Se Israel realmente quisesse cometer genocídio, poderia ter feito isso em 48 horas. Não é isso que está acontecendo. O Hamas se esconde deliberadamente em túneis debaixo de hospitais, escolas e bairros civis, usando a própria população como escudo humano. Mesmo assim, Israel envia folhetos, mensagens de texto e abre corredores humanitários antes dos ataques. A taxa de baixas civis nessa guerra é melhor que a da maioria das grandes guerras urbanas da história. Enquanto isso, o Hamas declara abertamente em sua carta de fundação que quer exterminar todos os judeus e destruir Israel. Acusar Israel de genocídio é uma inversão completa da realidade e um claro engano dos últimos dias. Como Jesus avisou em Mateus 24:4. Tende cuidado que ninguém vos engane. Precisamos da palavra, não das redes sociais.
O moderno Estado de Israel e a reconquista de Jerusalém são um dos maiores milagres e provas da veracidade da Bíblia em toda a história da humanidade. Satanás ataca Israel com tanta fúria justamente porque essa nação aponta para a fidelidade de Deus para conosco. Se ele conseguir fazer você duvidar de Israel, ele consegue fazer você duvidar da fidelidade de Deus na sua própria vida. Não é doutrina essencial de salvação apoiar Israel, mas é profundamente bíblico abençoá-lo e orar pela paz de Jerusalém. Nossa missão continua: pregar o Evangelho com urgência, viver em santidade e olhar para o céu. Como Jesus nos ensinou em Lucas 21:28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Que possamos ser encontrados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, como Pedro nos exorta em 2 Pedro 3,14. Israel é o relógio de Deus. Jerusalém é o ponteiro dos segundos. E Jesus Cristo é o centro de toda a profecia. Maranata. Vem, Senhor Jesus.